direção. As pessoas têm que ter clareza o caminho, para onde leva o caminho das trevas, para onde leva o caminho da luz. E eu estou dizendo isso porque muitas pessoas, e nós mesmos, estamos sendo marcados por uma religiosidade e uma mensagem de consolo. As pessoas vão à igreja para serem consoladas, serem desafiadas a promessas de Deus para a vida delas. Só que promessas de Deus se realizam em vidas santas, em vidas que foram discipuladas a honrar a Deus com a sua vida. Então nós temos que ter um equilíbrio. O convite de Paulo é um equilíbrio entre denúncia e anúncio. Amém. Denúncia e anúncio. Porque, amados irmãos, o reverendo Joesley nunca terminou um sermão sem colocar o destino eterno da alma, sem colocar o confronto de que as pessoas precisam realmente renunciar à carne para viver para Deus. E quem não renuncia à carne, nós não cremos na salvação universal, não, meus irmãos. Nós cremos que existe salvação universal, ou salvação para os que se arrependem, eles que se deixam discipular e se tornam discípulos, mas aqueles que resistem, vai haver condenação para eles. Então é convite, ao mesmo tempo acompanhado de uma denúncia do pecado. Esses ensinos que são colocados, eles não são opcionais. Ela é um apelo constante, ou seja, eu costumo dizer que a gente se converte todos os dias. Porque a carne pede coisas que não são de Deus. A nossa carne pede coisas que não são de Deus para nós. O apelo da nossa carne é constante e algumas coisas é até irresistível. E é exatamente aí que nós pecamos. Paulo diz com muita clareza: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, cada uma das cartas dele é uma advertência sobre tipos diferentes de pecado, de que nada mais nada menos são do que palavras de instrução para que as pessoas não caminhem por aquele caminho. E ele vai dizendo: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros com amor. Deixa eu dizer para vocês, tem pessoas que estão chegando na sua igreja e vê você no púlpito e recebe uma palavra que abençoa e aquece o coração delas. Elas começam a achar que você é uma pessoa especial. E eu diria, do ponto de vista de Deus, você tem um chamado, você é especial, você tem um chamado, mas não se considere especial. Se considere servo, serva, quebrantado. Eu cheguei aqui ouvindo o bispo clamar que Deus tem que nos quebrar. Coração soberbo, o Senhor rejeita. Coração humilde, o Senhor abençoa. É isso que Paulo diz, com humildade e mansidão. O que é mansidão do ponto de vista do ensino de Paulo? O que ele quer dizer com isso? É a calma para acolher a ovelha, para cuidar dela, para tirar aquela tranquilidade que o pastor passa. As pessoas chegam com um turbilhão. Eu lembro que uma noite, mas depois da meia-noite tocou o telefone lá em casa, eu atendi, ele era um colega. Ele quase não falava, ele só chorava. Isso acabou meu ministério, isso acabou a minha vida, isso acabou meu ministério. E eu queria saber o que era, tinha acabado com o ministério dele, mas ele não me dava chance. Quando ele conseguiu acalmar, eu falei: o que aconteceu? O meu filho engravidou a namorada, eu vou ficar desmoralizado. Eu falei para ele: meu irmão, não dá para voltar atrás. O pecado já foi consumado. Reúne a liderança, fala com honestidade, sinceramente, o que aconteceu. Você perdeu o controle e isso aconteceu. Agora deixa eu dizer uma coisa para você.
daqui a 9 meses você vai ter só alegria, porque você vai ter um neto, Ele falou, eu não tinha pensado nisso. Eu falei, sorria, porque isso vai acontecer. Vai ter um turbilhão agora, uma semana, 15 dias, e você vai descobrir que a igreja é compassiva quando a gente é honesto com ela. Não é? A gente às vezes pensa que alguns defeitos nossos passam despercebidos da igreja. Não é? Então, agora que eu estou aposentado, as pessoas se aproximam de mim e dizem, o senhor estava muito nervoso, eu tremia e tal, coisa que ninguém falava para mim, está falando agora. Eu não estou com a caneta mais na mão, a pessoa tem mais liberdade. E isso acontece com você depois que você muda de igreja. Quando você muda de igreja, o pessoal diz, olha, era uma bênção isso, mas isso assim e tal. Aí a nossa verdadeira cara aparece, né? Aí a gente descobre que a gente não é tudo que a gente imagina que é, não é verdade? Nessa mesma perspectiva, Paulo está dizendo basicamente a igreja, a liderança da igreja que ele está falando também sobre esforço. E o esforço para algo que é decisivo. E quando nós trabalhamos no púlpito, devemos preservar isso, porque é o grande dano na vida da igreja. É uma das coisas que, além do aspecto moral, é uma das coisas que o diabo investe contra a integridade da igreja como corpo de Cristo, que são as divisões, são as fações. Como é que nós minimizamos isso? Qual é a figura mais veemente usada, especialmente por Paulo, quando ele fala sobre a natureza da igreja? Qual é a figura mais veemente? É o corpo. A igreja é o corpo de Cristo. A não ser em filmes de zumbis, você não vê corpo vivo andando de maneira, diríamos, sedenta por matar os outros, como é o caso dos zumbis. Não é? É algo diabólico. Né? A gente imagina aquilo que de fato nem existe, né? Mas a gente imagina isso. Ou seja, preservar a integridade do corpo, sabendo que corpo é composto de órgãos diferentes para funções diferentes. Ou seja, respeitar a integridade do corpo de Cristo, zelar pela unidade. Você como pastor, como pastora, na medida que ganha a confiança da igreja, há pessoas que buscam ter a sua presença mais constante. E algumas que têm necessidade, porque é muito comum a boa parte dos membros da sua igreja não serem protagonistas na sociedade civil. Na sociedade civil, eles estão muitas vezes no terceiro plano, muitas vezes são humilhados. E a igreja propicia que uma pessoa que é um ajudante de pedreiro, uma pessoa muito simples, que na sociedade muitas vezes é humilhada, propicia que ele assuma um destaque de protagonismo na igreja, não é? E muitas vezes essas pessoas não têm consciência do exercício disso e tendem a querer descontar a humilhação que ela sofre na sociedade civil em cima dos liderados por ela no departamento ou no ministério que ela está fazendo. E isso é a causa de muitas das nossas divisões, não é? Em que o meu pedaço é o mais importante, as ênfases que nós temos aqui, e aí você é acossado, você é pressionado a dar mais atenção àquele que grita mais. Não é? Quem tem filho sabe muito bem como é que funciona isso. Porém, você é pastor de todos. E é um desafio imenso você passar que o seu zelo, que todos ali têm importância para você, tem importância para Deus, tem importância para a missão. E esse é um desafio constante de você estar, diria, quando reúne com líderes de células, que possivelmente deve ser uma das suas células, ou seja, você passar
isso de que nós todos estamos cuidando, o corpo, a igreja é um lugar em que nós cuidamos uns dos outros. Ninguém tem proeminência. O pastor, o bispo, o SD, nós somos servos de todos, à semelhança do que Jesus fez. Não é? Quando ele queria falar sobre humildade, sobre quebrantamento, ele podia ter feito um belo discurso, mas ele optou por pegar o cântaro, pegar a bacia e lavar os pés das pessoas. Nós somos chamados para ter essa postura. Há pessoas que vão precisar de conforto. E nós não devemos temer ter conforto. Porque estão lembrados de João Batista? Não é? João Batista foi tentado a ser transformado num Messias. Estão lembrados disso? Primeiro as autoridades judaicas, depois seus discípulos reclamando: aquele que tu profetizaste acerca dele, agora eles estão batizando. Ele disse: convém que ele cresça e que eu diminua. É essa clareza. Nosso ministério é transitório, você não é dono de nada, o Senhor é o dono de todas as coisas. Você está ali para se esvaziar. Não é? Jesus, Paulo escrevendo aos Filipenses, diz que Jesus esvaziou-se a si mesmo, tornando-se de Deus, se transformando em servo. Né? Então nosso chamado, né, é isso. Sabendo que há um só corpo, um só espírito, e como também fomos chamados na esperança da nossa vocação. Esse chamado à unidade é um grande desafio. Também no sentido de que é reconhecer que tem pessoas diferentes de nós, mas que Deus também usa. Tem pessoas diferentes de nós. Eu confesso para vocês que eu já vi coisas estranhas na igreja, e que eu tive a tentação de querer reprimir. E aí o Senhor falou no meu coração assim: espera um pouquinho. E aquilo que me parecia completamente absurdo, Deus suscitou graça na vida das pessoas. Então a gente nunca deve ser precipitado, deve ouvir as pessoas, deve ter um coração, chegar o coração perto das pessoas. E muitas vezes você vai ter que corrigir, porque aquela pessoa tem um potencial, mas está às vezes equivocada. Eu dirigindo uma reunião com as mulheres da igreja, uma reunião de oração no salão, e a gente tinha no fundo assim, uma cruz. Tinha uma irmã que era da Assembleia, mas vinha às vezes na reunião de oração. Não é? E ela estava na reunião, e de repente ela se levantou e disse: esta igreja não pode ser abençoada. Aí a irmã estava dirigindo para mim: por quê? Porque vocês adoram a cruz. Aí ela não tinha percebido que eu estava chegando, que eu estava assim por trás. Aí eu virei e disse: irmã, a irmã já leu a carta de Paulo aos Coríntios? Lá está escrito: a cruz de Cristo é vergonha para os que não creem, é escândalo para os que não creem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então você vai encontrar pessoas que pegam verdades que estão espalhadas nas redes sociais como verdades espirituais, e você não precisa afrontá-las, não é, usando a arrogância de que você sabe mais, mas você chama, conversa, ministra sobre ela, porque a instrução começa no individual muitas vezes, numa visita pastoral muitas vezes. Ali no aconchego do lar você conhece aspectos da vida das pessoas que, eu diria, na convivência da igreja você não conhece. Todo mundo conhece aquela piada que o sujeito líder da igreja faleceu, estava lá no ofício fúnebre, né? E aí todo mundo ilustrando o ego do morto, né? Não sei nem para quê, né? Porque você já está morto, né? Mas falando bem dele, de repente a mulher dele vira para o filho: meu filho, dá uma olhadinha para ver se é o teu pai mesmo. Depois ela falou: eu acho que eu estou no ofício
encaixou errado aqui, né? Quer dizer, mas é assim mesmo. O estilo de vida, o andar da igreja, dos seus ministros, é uma balança, não é? Digna, perfeita, entre a ortodoxia e a ortopraxia. Confissão e profissão, verdade e amor, chamado e caminhada. Então nós estamos sempre nesse ponto de equilíbrio, né? Nenhuma doutrina da igreja se torna relevante para nós ensinarmos. Grave isso para você. Não ensine coisa que você não está vivendo. Meu Deus. Pega muito mal. Você vai para o púlpito e diz assim: vocês precisam ser famílias de oração, pessoas de oração, mas o povo olha para você, você não tem vida de oração. Você não desmoraliza, só você desmoraliza o ensino também. É verdade. Não é? Porque você tem que estar. O povo metodista é o povo do coração aquecido. Nós somos gente de paixão. Nós somos apaixonados por Jesus. Nós somos apaixonados por vidas. E você tem que passar algo que você está experimentando, algo que é real para você. Isso aí. Não é? Que você tem visto Deus operar. Você tem que ter história para contar. Tem que ter história para contar. Ou seja, você está... É como Jesus. Ele estava ensinando e ele estava contando história para as pessoas. As pessoas estavam vendo que ali estava um varão aprovado, um homem de Deus, um filho de Deus. Então nós estamos sempre sobre essa tensão. Muitas coisas que você reconhece que é limite na sua vida, você deve entrar no seu gabinete, jejuar e dizer: Senhor, não sai daqui enquanto o Senhor não corrigir meus passos, não ministrar o meu coração, não me quebrantar. Amém? Essa unidade que a igreja desfruta é baseada no fundamento de Deus. Só há uma igreja, não é? Só uma fé, só um Deus e Pai de todos, que é sobre todos, só um Filho de Deus que restaura, só um Espírito que capacita. A unidade não significa conformidade. Viaja comigo para o capítulo 12 de 1 Coríntios. Deixa eu dar uma ilustração para você sobre esse tema da unidade. Versículo 4. Olha, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Porque a um é dado mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro no mesmo Espírito a fé, e a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operação de milagres, e a outro profecia, e a um e a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas, e a outros capacidade para interpretá-la. Podem ler comigo o verso 11? Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então, é um corpo. Mas esse corpo tem diversidade, tem mão, tem perna, tem braço, tem orelha, tem nariz. Essa é a sua igreja. Pessoas levantadas com Deus com características às vezes díspares, mas não excludentes. Pode repetir comigo essa palavra? Não excludentes. Qual a nossa tendência? Porque nós também temos, diríamos, diversos dons. Vocês não estão aqui à toa, vocês têm dons. E muitas vezes
nós olhamos para as pessoas com os óculos dos nossos dons e estabelecemos critérios de valores, porque somos uma sociedade estratificada, onde alguns valores são postos mais acima, outros mais abaixo. Então nós temos a tendência de valorizar mais alguns. Por exemplo, alguém que tem dom de profecia, que a gente reconhece, a igreja reconhece, as pessoas vão até fazer consulta. Tem um profeta, fazem mesmo, né? Não é? E o que acontece? Quando todo mundo elege aquela pessoa, parece que ela tem que ter uma mensagem para cada um. O irmão, você tem uma palavra para mim? Aí a gente começa a atropelar e a pessoa começa a entregar a palavra na carne. Porque ela não vai ter profecia para todo mundo não, porque Deus é quem fala, Deus quer falar contigo, não tem necessariamente que falar com todos. Mas a confusão se estabelece através disso, quando a gente tenta distinguir um dom como maior valor do que outros. Então, os dons são diversos, né? Então há diversidade. Agora, deixa eu dizer para vocês, existe um outro princípio que nós temos que estar ministrando o tempo todo, que é a mutualidade. Repita comigo essa palavra, mutualidade. Sabe o que é isso? Nós precisamos uns dos outros. E Paulo até detalha isso, dizendo que o órgão que parece menor é tão importante quanto o outro que parece imenso e grande. Ou seja, o corpo, se for amputado uma parte do corpo, o corpo todo sofre. Ou seja, cuidar de diferentes dons, reconhecer, valorizar. Eu não estou dizendo que você faça não. Isso é responsabilidade de vocês. Ensinar isso para a igreja é responsabilidade de vocês. E viver isso, de cuidar dos diferentes, valorizar, honrar. Nós tivemos entre nós um homem de Deus, que na minha opinião é exemplar, que era diácono. Nunca quis ser presbítero, nunca quis ser outra coisa. Seu Maruê, não sei quantos conheceram o Rangel. Seu Maruê tinha o seguinte sentimento, ele procurava passar despercebido, mas quando ele percebia que estava faltando alguma coisa no altar, estava faltando alguma coisa em algum lugar, ele chegava antes de todo mundo para providenciar o que estava faltando. Porque ele tinha esse dom da diaconia, do serviço. E há pessoas que permanecem quase que ignoradas na vida da igreja, mas que são levantadas por Deus para suprir algumas necessidades que muitos não têm o discernimento nem a percepção. E quão valiosa é a ministração que essas pessoas fazem sobre a nossa vida. Já pensou? Você está ali sedento, está ministrando, e ninguém se dá conta que você precisa de um copo d'água. Aí vem o diácono, vem alguém que tem essa sensibilidade de serviço, né? Ele não quer aparecer, ele quer ser instrumento nas mãos de Deus. E honrar e perceber isso é parte da sua tarefa docente. Ajudar a igreja a valorizar os pequenos dons, né, nessa caminhada. Voltando a Efésios. Quando ele vai designar, ele vai usar um conceito aqui, que ele diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ou seja, a obra do Espírito que se realiza a partir do Pentecostes na vida da igreja é, diríamos, uma confirmação da fala de Jesus no capítulo 16 aos discípulos de João, quando ele diz, eu vou para junto do Pai, concederei o Consolador, o Espírito que há de habilitar, capacitar, qualificar. Mas aí surge o que eu disse que parece muitas vezes uma hierarquia, mas que não é. E de modo especial o nosso dom, o dom do pastoreio. Ele diz assim, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Lá no texto grego está a expressão que eu até imprimi aí para vocês,
a expressão poimen, kai didáskalo. A preposição kai pode significar também. Eu faço a interpretação dessa maneira. Ou seja, você é pastor e mestre. Ou pastor também mestre. Você não foge à natureza docente, à característica docente. E eu diria, se a gente pensar em termos de pastor e mestre, 50% das suas ênfases, do seu olhar sobre o rebanho, tem que ser como pastor, e 50% como mestre. Cabe a você, você é responsável, tenha isso muito claro, por levar o seu rebanho no bom caminho. Agora, num tempo em que há tantos caminhos, num tempo em que você tem, em relação ao seu rebanho, no máximo, quanto mais na cidade, menos é o tempo, 2 horas por semana, seu rebanho está sujeito a Silas Malafaia, a Edir Macedo, uma quantidade de outros mestres, pregadores. É verdade ou eu estou inventando história? Diariamente as pessoas se conectam com as redes sociais. Você não tem controle sobre isso. Diga para o seu irmão lá, você não tem controle sobre isso. Então, meu amigo, então, minha irmã, aplique o seu coração em orar mais, em preparar melhor os seus sermões, chamar a sua liderança, quem sabe uma vez por semana, se for factível, e ministrar sobre a vida deles, porque eles estão recebendo uma carga de informação de outras fontes, e você é o pastor e mestre deles, não é? Então, para que o coração deles não seja capturado, vou contar a história para você, né? A gente vai pressionando a história. Um colega nosso, que eu não vou dizer o nome, dedicadíssimo, trabalhou com uma família. O rapaz tinha uma carrocinha de cachorro-quente e estava desempregado há muito tempo e ganhava a vida com aquela carrocinha. Se converteu, a esposa converteu primeiro, depois ele converteu, os filhos foram todos para a igreja. Aí estão lá na igreja, crescendo, aprendendo. Ele começou a preparar a pessoa para uma liderança. Isso, uns 3 meses depois do batismo, o irmãozinho esse procura ele, convertido. A vida prosperou, né? Conseguiu comprar carro e tudo. Certo? Em pouco tempo, em menos de 1 ano, o cara já estava em outro patamar de vida, porque é isso que o Evangelho faz, né? Traz graça, muita graça sobre a vida da pessoa. Ele procurou o pastor e disse: pastor, só não leva mal não, nós vamos ficar nessa igreja. Eu vou para a igreja do pastor fulano, porque lá, desde que eu conheço o senhor, o senhor tem esse Fiat 147, o pastor lá já está com Honda, né? E eu quero prosperar. O senhor não leva mal, eu gosto muito do senhor, mas estou indo para outra igreja. Então, o que aconteceu? Eu falei para ele: alguma coisa no seu discipulado falhou, meu irmão, porque você permitiu que a carga da tal doutrina da prosperidade e outras coisas que não podem plasmar os valores totais da vida do crente corromperam a mente desse irmão. Porque a sociedade de consumo é muito forte, né, meus irmãos? A força do dinheiro é muito forte. Nós trabalhamos, a maioria de vocês trabalha em comunidades pobres, não é? E não é difícil manipular as pessoas em cima de apelos de consumo, de bens, não é? E nós, graças a Deus, nós metodistas não fazemos essa troca, né? Você sacrifica, dá tanto que Deus vai te colocar em lugares altos. Esse tipo de discurso nós não fazemos, não. Não é verdade? Até porque nós não vemos isso na Bíblia, as coisas não são postas dessa maneira. Porém, como é que nós neutralizamos isso? Como é que nós ganhamos fidelidade? 100% é impossível, porque nem Jesus teve fidelidade 100%, né? Vocês sabem disso, né? Um 12 avos se separou, né? Então, essa é uma aritmética para você, né? Você sempre terá um Judas. Mas não está na Bíblia. Eu pergunto para você,
Eu estou equivocado? Está na Bíblia. E a experiência diária de vocês confirma isso, não confirma? Não é? Agora, como é que Jesus... Mas não é para você xingar nem dizer palavrão para Judas não, viu?